da casa. É o primeiro dia que eu retorno fisicamente para o local, porque o resto a gente estava fazendo tudo online. Então eu estou bastante feliz e emocionada. E de ver vocês também aqui para a gente falar de Jesus, nesse momento tão especial do final do ano. Sendo a última palestra ainda, muito especial para todos nós. E não à toa, hoje eu vim falar sobre evangelizar. Muitas vezes a gente relaciona a palavra evangelização só com as crianças. Eu vou levar meus filhos lá na evangelização do centro espírita. Sim, é evangelização infantil, mas também com uma forma de logística para diferenciar da mocidade, dos estudos adultos, para a gente encaminhar cada um para o seu lugar. Mas evangelizar vai muito mais além do que só as crianças, que os alunos estão aí, que lindos. E vai também para os jovens, vai também para os adultos e para a gente se evangelizar. É uma expressão muito completa e que nós temos muitos exemplos positivos para seguir. O maior deles, que chegou a mais ou menos uns 2020 anos, já começou dando exemplo para nós desde o seu nascimento, lá na manjedoura, trazendo a humildade, a simplicidade. E nesse momento do ano, que bom falarmos dele, o aniversariante, para a gente se lembrar desses exemplos que ele nos trouxe. Então, já da humildade, já de aceitar ser reduzido a um corpo humano imperfeito, do nosso planeta imperfeito, mas um espírito perfeito, sendo reduzido a esse corpo da matéria bruta para viver no meio de nós, dando literalmente a sua vida por nós, porque a gente ainda não tinha capacidade de compreender tudo e ele foi paciente. Ele passou pela infância, adolescência, respeitou seus pais e foi dando lição após lição para nós todos os dias. Com 12 anos, ele ensinava nas sinagogas para os adultos, que eram as igrejas da época. E adulto, ele ia pelas ruas, demonstrou uma fé ativa, buscando as pessoas, buscando quem ajudar, a forma de ajudar, mas não fazendo por elas. As curas que ele realizou foi um complemento daquilo que elas já estavam preparadas para receber. E ele ensinou só os amigos? Só os apóstolos? Não. Ele ensinou a mulher adúltera, ele ensinou os cobradores de impostos, ele ensinou na casa de Pedro, que era um dos seus melhores amigos da época, mas também visitou a casa do cobrador de impostos que subiu naquela árvore, o Zaqueu, que estava disposto a se redimir. E ele foi e falou: Zaqueu, desça e me receba na sua casa. Quando o cobrador de imposto era detestado, ele deu essa lição de compaixão e de oportunidade, porque Zaqueu também estava pronto. E Jesus ensinou Zaqueu. Jesus sabia que Pedro ia negar e ensinou que a gente deve perdoar 70 vezes 7 para Pedro. E perdoou o que Pedro negou. Na verdade, nem chegou a ofender Jesus, ele não tinha o que perdoar. E ele foi sendo maltratado e continuou ensinando. Foi testado pelos fariseus e os doutores da lei, que estudavam a lei de Moisés e sabiam toda a Torá, que seria o Antigo Testamento. E ele teve paciência, e ele acolheu todas essas pessoas. Ouvindo cada pensamento, cada coração, ele ensinou na forma que cada um estava disposto a receber, respeitando o tempo de cada um. Inclusive, no momento do Calvário, ele deu a sua última lição do perdão. Aí a gente vê que durante toda a sua vida, ele evangelizou de várias formas. Uma delas é essa forma simples de deixar claro o amor, o perdão e a caridade. Disso ninguém tem dúvida. Ele demonstrou em todos esses fatos que eu citei e tantos outros que nós não conhecemos, que os evangelistas não nos contaram, porque não daria para escrever todos os feitos de Jesus em um só livro. Mas ele também foi esperto. Ele ensinou através de parábolas. O que eram as parábolas? Era uma forma diferente dele se expressar
que somente os que estavam aptos espiritualmente, evoluídos o suficientes, conseguiriam entender. Outros esperariam o momento certo para compreender. Então, por que ele fez isso? Ele quis dificultar? Não, ele quis respeitar o tempo de cada um. Ele sabia que as pessoas, uns não queriam saber naquela época, outros sabiam em partes, e outros estavam preparados, e são esses que entenderam. Mas ele disse: eu vou ensinar, mas eu vou enviar outro Consolador, porque ele já veio para consolar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Eu mandarei outro Consolador. E ele mandou o Espiritismo, através da codificação espírita com Allan Kardec, que fez um trabalho magnífico, uma disciplina, pedagogo, cientista, magnetizador, infinitas qualidades, o nosso Allan Kardec, que estudou, pesquisou, usou métodos experimentais, que é o que a ciência utilizava para comprovar tudo aquilo que eles iam apresentar, para nos deixar com a certeza de que ele não estava só nos repassando uma mensagem dos espíritos, mas que ele pesquisou, estudou e comprovou cientificamente tudo o que ele falou. Então o Consolador prometido, ele veio nos explicar o que Jesus disse e ainda nos acrescentar mais um pouco, para a gente ter que estudar. E ele falou para a gente ter a fé raciocinada, para a gente estudar. E como a gente estuda? Se evangelizando. E o que é evangelizar? Levar o Evangelho de Jesus às pessoas, trazer o Evangelho de Jesus para dentro de nós. De que adianta eu vir aqui falar de Jesus se eu não tenho Jesus dentro de mim? Eu confesso, ainda não sou como o apóstolo Paulo, que já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Um dia vou conseguir a sublimação do apóstolo Paulo, mas a gente está no caminho de trazer Jesus. Então aquele que eu consegui trazer, eu tento dividir, porque é o que eu acredito. E o Allan Kardec nos disse: não basta a gente acreditar, a gente tem que compreender. E o que é compreender? Trazer para dentro de nós, porque é dentro de nós que nós vamos encontrar o reino de Deus. É dentro de nós que nós vamos encontrar todas as respostas. Porque afinal de contas, a lei de Deus, ela está impressa na nossa consciência, mas ela está de uma forma latente, ou seja, ela precisa ser motivada, empolgada, para ela aflorar, para ela se desenvolver, através do estudo, da oração que a Érica falou. Isso é muito importante, nos aproxima de Deus, exercita a nossa fé e traz essa evangelização para nós mesmos, através da intuição, das leituras edificantes. Mas e as crianças? Vinde a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que delas se assemelham. Então, o reino dos céus não é só para as crianças, fisicamente crianças, mas para os espiritualmente crianças, para os que são puros de coração como criança, para todos aqueles que estão dispostos a fazer o bem. Porque se fora da caridade não há salvação, se evangelizar é um ato de caridade, quando nos evangelizamos o próximo, motivamos, exemplificamos e atraímos as pessoas para buscar o Cristo, nós estamos indo atrás da nossa própria redenção. E de quebra ajudamos outros. Ou vamos atrás da redenção dos outros e de quebra nos ajudamos. Porque está tudo interligado. É tudo sincronizado no universo. A lei do retorno, a lei de causa e efeito, ela funciona por si mesma. Todo bem que nós projetamos retorna para nós. E o próprio benefício da caridade, ele acontece no momento próprio que você está fazendo. Ah, mas eu não sou evangelizador, eu não sei evangelizar. Evangelho no lar é evangelizar a família. Uma oração é se evangelizar. A gente já faz isso e nem percebe. E agora que a gente tem a consciência, a gente consegue ampliar tudo isso. Então, no Evangelho no lar, a gente atrai os bons espíritos para dentro da nossa casa. Não é só aqui que eles estão reunidos, eles estão em todos os lugares. E Joana de Ângeles fala para nós que quem faz Evangelho no lar faz com que Jesus se demore nos lares. Que presente é esse?
Maravilhoso, não precisa ser Natal. Jesus está com a gente o ano todo. Nosso pensamento atrai boas energias, atrai pessoas. Quando nos evangelizamos, nós também magnetizamos. Quando nós buscamos Deus, podemos ser ignorantes na inteligência, mas a fé, ela é disponível para todos. E ela só funciona quando a gente exercita. Porque senão a gente nem lembra que ela existe. A gente nem está disposto a ir atrás dela. E qual a missão dos espíritas? Além de se proporcionar renovação moral, de domar suas más tendências, é também de dar o exemplo. É também de evangelizar e motivar os pais. Por que os pais? Porque os pais têm os filhos. E esse é um convite para levar as crianças à evangelização, os jovens à mocidade e os adultos aos estudos diversos que as casas espíritas oferecem. Hoje em dia, o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, está sendo passado online numa parceria da FEB, a Federação Espírita do Brasil, com a Mansão do Caminho, que é organizada pelo Divaldo Franco. Olha que presente. Ninguém pode agora falar que não posso sair de casa, não tenho tempo. É gravado. A gente pode ver no momento que tiver mais disponível para receber esse conhecimento, mas de coração aberto. Não só para passar mais um na playlist. E os pais? Eu estava falando dos pais. De acordo com o Livro dos Espíritos, ser pai, ser mãe é uma missão. Isso é um presente que foi dado para nós com uma responsabilidade também bem grande. Aos pais cabe ajudar os filhos a domarem suas más tendências e, especialmente, levar os filhos para Deus. Os pais serão cobrados. Quando chegarem no plano espiritual, vão perguntar: o que fizeste da sua missão? Mostrou Deus para o seu filho? Ensinou que Deus é Pai? Ensinou que Jesus é o irmão amado disponível para nos ajudar? Ensinou que tem um anjo da guarda? E tantos outros assuntos. Mas esses 3 são os especiais que eu vou me referir mais hoje. Algumas crianças já demonstram suas más tendências quando criança, mas em regra elas afloram na adolescência, num momento tenso para a galera, que tem alteração hormonal, cobrança social, cobrança interna, querendo se colocar na sociedade, e cobrança da família, e cobrança da escola, e mudança, e tudo aquilo, aquele turbilhão. O jovem que não conhece Deus, que não conhece Jesus, ele se sente muito perdido. Conhecer todas essas coisas não vai afastar de nós os nossos problemas, nem dos nossos filhos, mas vai dar os mecanismos que todos nós precisamos para enfrentá-los. Um jovem passando por uma dificuldade na adolescência, sozinho, é muito mais difícil do que se ele tiver certeza que ele tem Deus. E que Deus é Pai. Jesus trouxe essa informação para nós. Por quê? Porque é acolhedor. É importante os nossos filhos saberem que esse Pai ama e ama muito. Que nós estamos imersos no pensamento de Deus. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que Ele não escute, que Ele não sinta que tenha passado por nós. Se os nossos filhos souberem, como o Espiritismo nos ensinou, Jesus é irmão, nessa família universal, olha que proximidade do Cristo, eles sabem que não estão sozinhos. Então aquela dificuldade, aquele momento aflitivo, vai ter uma base, vai ter uma raiz, e eles vão conseguir encontrar os mecanismos para saírem dessa. É muito mais fácil. E o Livro dos Espíritos ainda nos fala que a nossa negligência com os nossos filhos, se nós dermos causa a alguma coisa que possa os prejudicar, nós seremos responsabilizados por isso. Ao passo que, se fizermos de tudo dentro do nosso conhecimento, não estou dizendo conhecimento como se fosse Jesus no nosso lugar, porque somos imperfeitos, dentro daquilo que conhecemos, se dermos o nosso melhor, se apresentarmos a divindade para os nossos filhos, e assim eles adquirem a maioridade, e aí eles se desvirtuam, aí a responsabilidade não vai recair mais sobre nós, porque nós cumprimos nossa missão como pais.
Ah, mas eu erro. Quem não erra? Quem nunca errou com filho, com amigo, com irmão? E uma vez eu vi num vídeo que a TV Amergues, que colocou no YouTube, fazendo um estudo das obras da Joana de Ângeles, e questionaram o seguinte: se os pais vêm para dar os exemplos para os filhos, mas os pais erram, a mãe erra, como que ela vai querer dar o exemplo se ela erra? Aí veio uma frase assim, fantástica: se nós não errássemos, não ensinaríamos resiliência, não ensinaríamos que quando caímos temos que nos reerguer, nós não ensinaríamos que temos que perdoar, que precisamos pedir perdão. Como eles iam aprender se a gente aprende com o exemplo? É através também dos nossos erros que nós ensinamos os nossos filhos. Cada vez que a gente se levanta, a gente mostra mais uma mão para os nossos filhos se levantarem. Não é humilhante perder, porque todos nós estamos aqui na terra sujeitos às imperfeições, às perdas, às renovações. Levantar de novo, respirar. E isso estamos ensinando para os nossos filhos. É a coragem de lutar. É a confiança em Deus. Confiança tem vindo muito no meu pensamento nessa época do ano. Nessa época desse ano de Covid. Deus confia em nós. Olha quantas oportunidades que Ele está dando para nós. Mas nós também precisamos confiar em Deus. E quem me disse isso foi o Diego. Eu achei muito bonito isso e eu falo toda vez, viu, Diego? Também temos que confiar em Deus. Mas Jesus disse: a sua fé te salvou. Por quê? Porque precisamos ter o nosso exercício. E onde nós começamos? Nos evangelizando. Evangelizando nossos filhos, nossos jovens. E assim vamos. Amélia Rodrigues tem uma frase muito bonita do livro Sublime Sementeira: ame em seu filho, o filho de todas as mães, e ame nos filhos das outras o seu próprio filho, para que ele, honrado pelo amor de outras mães, possa enobrecer o mundo amando outros filhos. É o amor que não é egoísta, é o amor que acolhe. E a gente também ensina os filhos das outras mães. A gente também acolhe os filhos das outras mães, porque poderia ser os nossos filhos que estivessem numa situação semelhante. E nós gostaríamos muito que eles fossem acolhidos. E olha que bonito isso. Vinde a minhas criancinhas, e não as impeçais. Não podemos impedi-las, precisamos levá-las, porque estamos colaborando para um mundo melhor. Queremos um mundo regenerado? Regeneremo-nos. E quando nos regeneramos, que difícil, hein? Os nossos filhos. E aí o mundo se regenera. Então, como a lei do retorno, ela acontece? E existe uma tendência, porque não existe regra geral para tudo no espiritismo, porque cada um tem sua vida, mas existe uma tendência da gente reencarnar nos mesmos núcleos familiares. Existe uma tendência da gente voltar para o mesmo planeta que vai estar um pouco mais evoluído. Que planeta que nós queremos encontrar? Quais os adultos que nós queremos no governo? Quais os professores que nós queremos para os nossos netos? E quais os pais que nós queremos para nós? Porque se não educarmos hoje, podemos chegar lá na frente e sermos negligenciados da mesma forma com que negligenciamos. E o livro dos Espíritos também fala isso. Pais, vocês que negligenciam a educação dos seus filhos, vocês vão chorar junto com eles quando perceberem que deixaram de proporcionar essas coisas. Quais são as coisas? É o auxílio para domar as más tendências, é levar a divindade para o conhecimento deles, para eles amarem também de uma forma natural, porque acontece de forma natural. E por que a gente fala tanto do Cristo? Até Allan Kardec falou do Cristo. Ele falou assim, que a moral que os espíritos ensinam é a moral do Cristo, porque não há outra melhor. Não existe mesmo outra melhor. Ele fala de amor, ele fala de perdão, e a vida dele foi inteira de acolhimento. Vos esqueceis que vós sois deuses. Isso já foi dito em Salmo, e Jesus ainda repetiu, fazendo uma pergunta, porque eles conheciam os Salmos.
Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Temos a centelha divina dentro de nós. Não escondam a candeia sob o alqueire, mas a coloquem no velador. Mas por que Jesus queria que a gente mostrasse tanto a nossa luz se ele falava por parábolas? A luz é a luz do conhecimento. O conhecimento que a gente tem que dividir com as pessoas. Mas ele também falou por parábolas para a gente lembrar dessa dosagem. A mesma dosagem que ele fez com a gente tem que fazer com as pessoas, respeitando as outras religiões, respeitando o pensamento diferente, até mesmo dentro da mesma religião, respeitando que ninguém quer te ouvir, que ninguém está interessado na mesma conversa, mas sempre estando disposto a falar de Deus, a falar de Jesus e nós também do Espiritismo. Assim nós não vamos esconder a nossa luz para que ninguém veja, mesmo porque ninguém esconde a luz. A luz ela ilumina no lugar que ela tiver, mesmo que seja de uma velhinha desse tamanhozinho, a luzinha, a chaminha pequenininha, a gente consegue iluminar. O apóstolo Paulo nos deu essa lição. Tão imperfeito que era, lutou tanto para se desenvolver e ensinou tudo aquilo para nós, levou o Evangelho. Jesus ensinou até depois de desencarnado. Ele voltou, no que na Bíblia eles falam de ressurreição. Quando Jesus volta no Espírito materializado e reuniu os 500 da Galileia. E qual foi a última frase dele nesse dia? Ide e pregai o Evangelho a todas as gentes. Nós somos os novos 500 da Galileia. E estamos recebendo mais um chamado para sermos pescadores de homens. Lições valiosas do nosso mestre. E se não fosse tão bom, não seria um mestre guia. Ide e evangelizai todas as gentes. Eu tenho uma mensagem da Joana de Ângeles também. Ela fala sobre o papel dos espíritas. Papel que cabe aos espíritas, o de divulgar este trabalho importante, estimulando os pais para que encaminhem quanto antes os seus filhos à preparação e orientação evangélico-espírita, de modo a contribuírem significativamente para os resultados que todos esperamos. Da mesma forma, exemplificarem, levando os filhos às aulas hebdomadárias, quer dizer, semanais, e mantendo no lar a vivência espírita, que ainda é a melhor metodologia para influenciar mentes e conduzir sentimentos. Ela fala de exemplo. E é do livro Sublime Sementeira que eu tirei esse texto. Esses dois textos, da Amélia Rodrigues e da Joana de Ângeles. O livro tem mais ou menos 400 páginas e a FEB disponibilizou em forma de PDF. Eu pus lá numa busca, exemplo, a palavra exemplo, deu 30 vezes. Eu não busquei as variações, igual apareceu aqui, exemplificando, exemplificar. Só exemplos, aparece 30 vezes no livro, de diversos espíritos. Olha a importância das nossas ações e do efeito que ela causa, não só nos nossos filhos, mas em todos aqueles que estão conosco todos os dias. Hoje eu quero deixar essa mensagem junto com a Boa Nova, porque é o momento da gente falar da Boa Nova. A notícia nova, a boa notícia, que é o Evangelho redivivo, o Evangelho vivido, vivenciado por nós. Que nesse momento do final de ano tão especial, que a gente está com os sentimentos mais aflorados, que a gente está mais apto a receber e doar carinho, e ainda temos a dificuldade do nosso isolamento social. Mas não é à toa esse exercício para todos nós, porque ainda temos muito a agradecer. Agradecer por termos o conhecimento das palavras do Cristo. Agradecer porque temos o poder da oração. Agradecer porque estamos aqui, que nós respiramos quando muitas pessoas ainda estão com dificuldades. Então eu desejo evangelizar na vida de todos nós,
que a gente leva isso para os nossos dias. Eu desejo um final de ano consciente, com as medidas de segurança, porque Deus ajuda, mas a gente tem que trancar o carro e a casa, né? Senão o ladrão entra. Então, passar álcool em gel, máscara e todas as recomendações que a gente acha em todos os lugares, nas redes sociais, na televisão. E que Deus fique nos nossos corações. Agora eu vou convidar todo mundo para a gente silenciar um minuto e fazer uma prece de encerramento. Sintam-se acomodados nas suas cadeiras. Se quiserem fechar os olhos para se sentirem mais à vontade. É nesse momento de introspecção que nós sentimos a presença do nosso Pai Criador dentro de nós. Na consciência dessa sintonia, dessa unidade, e que não estamos sozinhos. Na consciência que a espiritualidade amiga nos ampara em todos os momentos. Consciência de que a vida é o maior motivo para a gente agradecer. E que se Deus nos colocou agora, junto nesse lugar, com a sua permissão, para falarmos em nome de Jesus, então vamos pedir ao aniversariante que console os nossos corações, que traga paz para as nossas famílias, equilíbrio e muita inspiração. Vamos agradecer também as dificuldades, que através delas nos renovamos, buscamos novas saídas para velhos problemas, e assim a gente aumenta a cadeia de amor. E que nesse final de ano, Deus, nosso Pai, nos abençoe. Abençoe e cuide com muito zelo do nosso planeta, trazendo a limpeza necessária em todos os cantinhos. Que essa chuva sagrada e abençoada refresque não só o ambiente, mas a nossa alma. Que ela também é livre para crescer e crescer e crescer, numa reta infinita, até a perfeição, para morarmos com Cristo no reino dos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos vocês.